isso quando eu chego aqui na igreja. Por mais que a minha fé esteja lá embaixo, por mais que eu não esteja contribuindo com Deus, mas quando eu boto o pé ali, dentro da igreja, eu sinto um alívio tão grande, uma certeza tão imensa, onde o Espírito de Deus fala no meu coração de ciência que é o meu lugar. E você está no melhor lugar do mundo. Amém. É claro, eu não estou dizendo que Deus só está aqui, de forma nenhuma. Deus está lá com você. Só que a luta lá fora é maior. A luta lá fora é tão grande que muitas vezes a gente pensa de desistir dos caminhos do Senhor. Mas quando a gente chega aqui, a gente fica aliviado. Seja uma pregação, seja um hino quando você entra aqui, seja alguém pregando a palavra de Deus. É claro que nem todo mundo está com o coração limpo, mas nada para Deus é impossível. Eu, no meu trabalho, eu recebi uma bênção muito grande. Tem um DDS, a gente começa na segunda-feira, tem um DDS, e antes de começar, falava sobre segurança e tal, e depois que termina essa parte, a direção da empresa concede às pessoas falar a palavra de Deus, quem é da igreja, né? Aí era eu, o irmão Rosa, o irmão Jacques conhece, e tem outro lá da Adventista que entrou depois, que é Adventista também. Só que passados uns dias, era só o irmão Rosa que passava. Só que aí esse irmão chegou, que é Adventista, ele perguntou para mim se eu queria passar. Eu disse, irmão, eu não consigo passar porque o nervoso é grande demais e acaba atrapalhando, porque eu nunca passei a palavra de Deus para pessoas que eu não conheço, que eu não tenho intimidade, e é difícil, né? A gente já fica nervoso, imagina só, mas é Deus que usa. Aí ele insistiu, irmão, não vou conseguir. Ele insistiu, eu tô bom, irmão, eu vou passar. Irmão, vou te ajudar, ele dizendo, então tá bom. Porque eu nunca tinha passado a mensagem de Deus para as pessoas que eu não conheço, que eu não tenho intimidade. Eu trabalho, só que eu não tenho intimidade com eles. Aí chegou o dia, a técnica de segurança não foi, porque ela que passa. Aí o irmão disse, irmão, parece que o menino não quer que você passe a mensagem. Você ele, mas vai dar certo. Eu já dizendo, não acontece não, né? Só que chegou o dia de novo, a mulher veio, a técnica de segurança chegou. Aí o irmão, olha aí, irmão, assim, que irmão meu irmão, é você, isso tá bom, irmão, nervoso demais. Aí chegou o momento, eu passei a mensagem de Deus. Consegui com a glória do Senhor. E essa mensagem que eu passei lá, eu quero compartilhar um pouco da mensagem de Deus com vocês. Não é grande a mensagem, né? Mas que em nome de Jesus venha fazer alguma diferença na nossa vida. Somos pecadores, somos falhos, cheios de defeito. Mas o objetivo de estar aqui na casa do Senhor é para que a gente venha abrir o nosso coração. É Ele que faz a limpeza. É Ele que nos perdoa os nossos pecados. Não sou eu, não é você. Então, neste momento, não olhe para mim, ensina a palavra de Deus. Esqueça que eu sou nesse exato momento. A gente sabe que na trajetória de Jesus, a gente sabe que houve muito sofrimento. Jesus saiu do céu, tornou-se um feto, tornou-se uma criança, andou com pecadores, comeu com pecadores, cresceu entre nós, pessoas rudes, cruéis. E agora Jesus começa a pregar a palavra dele, passar a mensagem sobre o amor dele, sobre o amor e a misericórdia de Deus, né? E agora chega o momento, para adiantar um pouquinho, chega o momento dele carregar a minha e a sua cruz. Assim a gente começa a falar que aquela cruz era de Jesus, de forma nenhuma. Aquela cruz era minha, era sua, era do Barrabás. Jesus carregou a sua cruz, não a dele. Ele carregou por você. É a Josinaldo, o irmão Vanderlei, foi a minha cruz, a da Vanessa.
caído de cada um de nós. E o peso é imenso por causa dos nossos pecados. Além do peso da cruz em si, o peso do nosso pecado estava impedindo que Jesus chegasse até onde que estava morrer por cada um de nós. Agora Jesus chega até aquele monte para ser pregado na cruz. E agora Jesus é crucificado entre dois ladrões, duas pessoas pecadoras, duas pessoas ao qual roubaram ou talvez mataram, a Bíblia não especifica. Mas Jesus foi crucificado como um criminoso. Ele foi morto como um criminoso por mim e por você. Agora eu fico me perguntando o que a gente está fazendo. O que eu? Nós não, eu. O que eu estou fazendo? Para que isso não seja em vão o que Jesus fez por nós na cruz. Estava um lado à sua esquerda, outro à sua direita. Pecadores. Nós vamos abrir a nossa Bíblia lá em Mateus, capítulo 27. Mateus, capítulo 27. Mateus, capítulo 27. E antes da gente ler a mensagem, nós vamos fazer uma pequena oração. Querido Deus, querido Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor Jesus, pelo amor que Tu tem para conosco. Nós não somos merecedores, mas Tu morreu, carregou a cruz por nós. Tu morreu por nós naquela cruz para que nós possamos ter a chance da vida eterna, de um dia o Senhor voltar e nos levar para a Nova Jerusalém, onde manda leite e mel. Perdoa nossos pecados, fica conosco, nos dê entendimento da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando Jesus estava na cruz, algumas pessoas estavam zombando de Jesus. Se Tu és filho de Deus, desça da cruz. Né? Nós vamos ler, porque está escrito aqui, eu acho que é esse aqui, Mateus 27, 44. Mateus capítulo 27, 44. Nós vamos ler aqui para a gente entender melhor a palavra de Deus. 27 ou 44. Sobre esse deve ser esse. Nós vamos ler do capítulo 27 até o 40, o verso, e até o 44. Ó tu que destrói o santuário, em 3 dias o edifica, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desça da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciões, escarnecendo, diziam: salva os outros, e a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, salvar-se. É rei de Israel, desça dessa cruz, e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrar-nos agora, se de fato lhe quer bem, porque se disse: sou filho de Deus. E os mesmos impróprios lhe diziam que são os ladrões, também os ladrões que haviam sido crucificados com ele, né? Aí eles estavam zombando, dizendo: Jesus, se tu és filho de Deus, desça da cruz. E os ladrões também estavam zombando, um zombava mais do que o outro, né? Jesus, se tu és filho de Deus. Só que, irmãos, é o seguinte: há pessoas comparadas como um ladrão e há outras pessoas que se comparam com o outro, né? Em algum momento, durante as 6 horas em que Jesus estava pendurado na cruz, né, existia um momento tão crucial, tão importante, quando ele estava pendurado na cruz. Um estava martirizando Jesus, e o outro queria algo melhor. Em Lucas, o capítulo 26, vamos abrir também Lucas, o capítulo 26, desculpa, 23. Lucas, capítulo 23.
Lucas capítulo 23. Só que enquanto eles estavam zombando de Jesus, e o ladrão também estava zombando dele, eles blasfemavam contra Deus, e o ladrão também estava zombando de Deus, de Jesus. Só que depois dessa aí, houve uma mudança. Houve um deles que reconheceu o erro fatal que eles estavam fazendo, né? E nós vamos ver o que está escrito em Lucas, no capítulo 23, versículo 23, ou capítulo 23, verso 40 ao 42. 23, 40 ao 42. 40 ao 42, diz assim, ó. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Um dos ladrões falou: nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nos traz, que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E só até aqui, né? Então, vejam só a humildade daquele ladrão, né? Muitas vezes quando a gente começa a carregar a nossa cruz, a gente tenta diminuir o peso. Eu não sei se vocês já ouviram em um vídeo, algumas pessoas estão carregando a cruz e um começa a diminuir por causa do peso, só que mais na frente aquela cruz ia servir para eles passarem aquele barril. Mas ele diminuiu a cruz dele, só que quando chegou no momento dele, ele não pôde passar. Muitas vezes a gente é dessa forma. Tudo que está escrito na Bíblia ficou para a gente tirar de exemplo, a gente traz para a gente hoje. Não tem como não falar dessa forma. Se Deus deixou escrito aqui, é para que eu possa entender, para que eu venha tirar de exemplo para mim. Só que muitas vezes eu quero diminuir a minha cruz por problemas que eu estou passando, ou porque eu ofendi você. Eu não estou aqui dizendo que é fácil de forma nenhuma, jamais. É difícil demais. É difícil demais você me amar sem que eu pisei no teu pé. Eu não estou dizendo que é fácil. Eu não estou dizendo que o caminho ao céu é fácil. Aonde? Porque a Bíblia diz que o caminho do Senhor é estreito. E se é estreito, vai haver muitas dificuldades para a gente enfrentar. Seja eu, seja você, seja o ancião, seja lá quem for. O próprio Deus enfrentou, imagine nós, né? Agora, esse ladrão, veja só, esse ladrão reconheceu quem era Deus. Tem alguns estudiosos que dizem, eu não li, só pesquisei, que diz que provavelmente esse ladrão tenha visto a pregação de João Batista. Realmente faz sentido. Pode ser que ele tenha visto a pregação de João Batista, só que no momento ele não aceitou Jesus, como acontece na nossa vida hoje. Muita gente não se entrega para Deus. Só que com o passar dos dias, novamente ele se encontra com o Senhor agora fisicamente. Ele ouviu a palavra de Deus através de João Batista. Agora ele encontra o próprio Criador, o próprio Deus, e provavelmente agora ele se lembra quem era aquele homem. Agora imagine só, aquele ladrão com as mãos pregadas, nesse momento é igual a Jesus, mãos pregadas, os pés pregados, porém diferente de Deus. Deus é maior, sofreu mais por nós. Agora ele diz, veja só, o outro dizia, e pôs a sua dor na frente: Senhor, se tu és Deus, tira nós. Ele estava se importando com ele, como a gente faz hoje. Às vezes a gente só se importa com a gente. Fulano me ofendeu, agora eu não vou para a igreja, eu machuquei o irmão, eu não vou porque eu vou ficar com vergonha. Agora, aqui veja só, é bonito, irmão, é bonito. Aquele lá numa cruz com as mãos pregadas, dizendo: tu não temes a Deus? Nós estamos aqui porque o que nós fizemos é merecedor.
Se nós estamos sofrendo aqui pregado, é porque nós fizemos, mas ele nenhum mal fez. Alguns estudiosos também que eu vi, dizem que esse foi o maior testemunho de amor. E ele, não se importando com a sua dor, vamos ver o que foi que ele disse, né? Para a gente frisar mais. Ele disse assim, ó, está no mesmo livro, ele disse assim, ó, e acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Né? Veja só, e agora ele começa a dizer: Senhor, lembra-te de mim. Ele acreditou que Jesus era o nosso Salvador, ele acreditou que ele era o Rei do universo. Jesus, o Rei eterno, ele acreditou. E aquele ladrão, sendo pecador, queria participar daquele reino a qual Jesus preparou para mim e para você. Ele confiou que Deus tinha algo melhor para ele, além daquele sofrimento que ele estava passando. Ele disse: Senhor, com firmeza, não foi com fraqueza não. Ele nem pensou se suas mãos estavam pregadas ou se seus pés estavam pregados. Ele disse: Senhor, lembra de mim. Não estou dizendo que ele não estava sentindo dor, mas através disso ele reconheceu o Criador. E é assim que a gente tem que fazer no nosso momento difícil, no meu momento difícil. Eu tenho um cantinho lá em casa, que quando eu estou passando por um momento difícil, eu vou lá, me ajoelho, me prostro ao chão, eu encosto a minha cabeça no chão e digo: Senhor, por favor, me ajuda, porque eu sozinho não consigo. Às vezes eu penso de não vir para a igreja porque os problemas estão me afetando. Às vezes eu penso de não vir para a igreja porque fulano não gosta de mim. No meu último sermão, quando eu vim pregar, eu ouvi um sussurro no meu ouvido, e depois daquele eu disse que eu não viria mais. Porque a tribulação ela é grande, ela não é fácil para nenhum de nós. Para nenhum de nós. Deus, ele não prometeu que a gente não ia sofrer neste mundo, mas ele prometeu foi enxugar a lágrima de cada um de nós. Né? O ladrão disse: Senhor, lembra de mim quando tu vier no teu reino. E o que foi que Jesus disse? Que está lá no capítulo de Lucas, o capítulo 23, o verso 43. Ele disse assim, ó: Jesus respondendo: em verdade eu te digo que hoje estás comigo no paraíso. Que bênção, que maravilha. Será que você não quer ouvir isso? Carlinhos, hoje mesmo tu vai estar no paraíso comigo. Irmão Lima, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Irmã Zilda, todos nós. Mas para isso, irmãos, eu, o Naldo aqui, eu preciso deixar os meus problemas de lado. Mas para eu poder ser salvo por Cristo, eu tenho que deixar o meu eu lá fora. Não só lá fora, mas morrer, acabar com aquele meu eu. Porque não adianta eu deixar o meu eu lá fora para eu poder entrar aqui na igreja, se quando eu sair, é o mesmo Naldo. Eu já perguntei para uma pessoa, ele não está aqui. Eu fiquei me perguntando por que é só aqui que a gente sente Deus. Às vezes eu já pensei: poxa, a gente tem que orar na igreja, porque aqui a gente sente 100% Deus colocando a mão no nosso coração, dizendo: filho, calma, é só mais um pouquinho. E bem que ele mesmo soube explicar. Irmãos, que a gente venha sair daqui em nome de Jesus, eu, não, você, sair daqui acreditando na existência de Deus. Eu assisto o Rodrigo, aquele que é adventista. Irmãos, até por mais que eu não pegue a Bíblia ali, mas eu vou lá do Rodrigo, aquele arqueólogo, falando da existência, mostrando o pináculo onde Jesus queria, onde Satanás disse: atira-te daqui abaixo, e tu vai ordenar os teus anjos, eles vão te amparar. Onde Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Lá está lá ainda, existe até hoje. E aqui eu começo a assistir, eu acreditar mais na existência de Deus. Eu começo a pensar que eu tenho que deixar o meu eu lá fora. Eu gosto de assistir, porque é uma pregação para mim. Isso é um sermão para mim, irmãos. Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso.
Existem outras coisas como Jesus também fez. Você não precisa abrir, está lá em Marcos capítulo 2, verso 5, onde diz assim: Jesus não está fisicamente perante conosco. Durante seu tempo aqui na terra, Jesus perdoou os pecados de várias pessoas por simples declarações. Ao paralítico em Cafarnaum, ele disse: filho, os teus pecados estão perdoados. Em Marcos, em Lucas, capítulo 7, 48, quando uma mulher pecadora ungiu os pés de Jesus na casa de um fariseu, Jesus viu o seu amor por Deus, seu amor, e disse: perdoado estão os teus pecados. Mas, irmãos, para a gente ser perdoado por Deus, mais uma vez, eu tenho que amar a Deus. Não adianta, para mim, não adianta eu fingir que estou adorando Deus. É claro que vem a dificuldade, começa a tirar tudo do que você aprendeu. Mas se a gente lembrar, se a gente focar em Jesus, do que Jesus passou por nós, a gente vai ser perdoado. Aquele ladrão, ele procurou a salvação, e enquanto Jesus estava vivo, nós estávamos procurando a salvação. Jesus não está mais conosco fisicamente, mas espiritualmente ele está. Mas fisicamente não, como eu estou olhando você. Aquela mulher foi lá aos pés de Jesus e lavou aos pés de Jesus, e ele viu o amor daquela mulher. Hoje nós estamos buscando a Deus pela fé, somente o que está escrito aqui na Bíblia. Agora imagine só que privilégio aquele povo tiver. Nós estamos buscando a Deus pela misericórdia dele. Nós acreditamos em nosso coração, tentando, lutando, vindo para a igreja, mesmo não vindo com força, mas mesmo assim a gente veio para poder entender o amor de Jesus Cristo na cruz. Mas, irmãos, se a gente não fizer esforço, se a gente não fizer algo, eu sei que a luta é grande, eu sei que às vezes a gente vai para o serviço, chega cansado, de fato. Isso já aconteceu comigo. Chego do serviço cansado, muitas vezes não dá vontade de vir para a igreja, minha vontade é de jantar e aí ficar na televisão assistindo. Esse é o meu desejo. E eu queria sempre de vocês. Mas a palavra de Deus fala, como eu já falei: vinde a mim, vocês que estão cansados do serviço, problema no casamento, no namoro, na escola, seja lá o que for, é para todos. Mas uma coisa é certa: aquele ladrão não mereceu ser salvo. Aquele ladrão representa cada um de nós. Nós não somos merecedores da salvação. Algumas pessoas se tratam como ser salvo como aquele ladrão. Você não esteve na cruz pregado, ele esteve. Mas mesmo assim ele disse: Senhor, lembra de mim. Você está pregado na cruz? Nós estamos do lado oposto da cruz. Ele estava perto de Jesus. Aquele ladrão, ele não precisou, irmão, ser batizado. Não estou dizendo que ninguém precisa ser batizado. Eu estou falando no momento dele. Aquele ladrão, ele não precisou ser batizado para entrar na Nova Jerusalém. Aquele ladrão, ele não precisou de entregar o dízimo. Não estou dizendo que não é para entregar, estou falando dele. Provavelmente, irmãos, ele pensou: Senhor, como eu poderia devolver o dízimo? Como eu poderia, Senhor, estar na tua casa te louvando, exaltando o teu nome? Talvez se ele pudesse voltar ali atrás para fazer o que era certo. Eu tenho certeza que foi o desejo dele. Talvez ele foi um ignorante com a mãe, com o pai. Talvez ele passou a vida toda dele roubando, matando, sei lá, não sei. Eu nunca vi na Bíblia, diz que ele matou alguém, não sei. Mas fala que é um ladrão. Mas apenas um. O outro teve chance de se arrepender, mas só ele quis. O céu é para quem quer. A salvação é para quem quer. Deus é para quem deseja. Eu falo para você no fundo do meu coração: uma hora Deus vai voltar. Queira eu ou não, queira ou não,
Ele vai voltar. Deus vai voltar, você pregando a palavra de Deus ou não, irmãos. Hoje em dia está tão fácil de você ouvir a palavra de Deus. Você vai dentro do ônibus, lá tem uma pessoa pregando um folheto para você. Você abre lá a televisão e procura sobre a palavra de Deus, lá você encontra. Até no trabalho, hoje a gente já tem a palavra de Deus, irmãos, que isso seria uma raridade, seja uma pessoa. E hoje, irmãos, lá no meu trabalho, uma semana é minha, uma semana é do irmão adventista que mora aí, e outra é do seu Rosa, que é de outra igreja. A gente explana a palavra para pessoas que estão famílias. E para mim foi um privilégio, porque eu nunca tinha feito isso. Mas só o fato de Jesus não estar fisicamente conosco, irmãos, mas Ele está aí no seu coração. Ele está na sua mente, pertinho de você. De fato Ele está. Só a gente não consegue ver por causa do nosso pecado. Mas Ele se faz presente onde quer que a gente esteja. A gente, no nosso problema, a gente não enxerga. No meu problema eu disse, Senhor, Tu não me ama. De fato eu disse isso. Senhor, Tu não me ama. Isso é uma pior estudo que existe na face da terra, ao qual a gente lança essa palavra para fora, que Deus diz que a gente não ama a gente. Só o fato de Jesus carregar a sua cruz é um amor imenso. Jesus, Ele morreu naquela cruz, assim como Ele salvou aquele ladrão, irmãos, Ele quer salvar você. Ele está esperando você dizer, Senhor, lembra de mim. Ele está esperando você dizer, Senhor, perdoa os meus pecados que eu tenho cometido diante da tua presença. Ele não pode fazer sendo que você não quer. É que meu irmão Jacques falou, com Deus e a esforço humano tudo dá certo, porque só Deus, Ele não faz nada, Ele não interfere na vida de ninguém, isso que eu quero dizer. O inimigo não, ele vai dentro para ser batido na sua porta. Ele vai te prometido, sem ser convidado. Mas Deus, Ele, antes dele chamar, Ele bate na sua porta, olha, fica lá tentando. Entre aspas, modo de dizer, no bom sentido, quer dizer, tentando. Se você abrir, Ele entra. Se não, Ele volta e volta depois, mais uma vez, para que você aceite Ele. Mas, irmãos, mais uma vez, Deus vai voltar. E antes que eu termine esse sermão, eu preciso contar esse testemunho para você, mesmo que não se encaixe nesse sermão, mas eu preciso contar. Eu ouvi e quero compartilhar com vocês, talvez vocês já tenham visto, ouvido, essa história que hoje é a história, mas aconteceu na vida real, de uma família que tinha tempo para Deus, mesmo não tendo nada. Aquele homem, mas aquela mulher buscava Deus de manhã, no seu momento vago, abria a Bíblia, cantava, louvava, exaltava o nome de Deus. Só que aí, irmãos, eles estavam passando por um momento difícil. Agora, ele buscava, tinha tempo para Deus. Agora Deus abre as portas para aquele homem. Ele consegue um pouquinho de dinheiro para abrir uma empresa. A empresa começa a crescer, começa a ter bastante funcionários. Só que daí, irmão, as coisas foram mudando. Ele começou a ficar com uma mulher da sua empresa, da sua empregada, começou a ficar com outra, começou, logicamente, em primeiro lugar, a deixar Deus. A empresa cresceu, ficou lá em cima. Só que sua esposa estava firme, eles tinham um filho, ela estava firme no caminho do Senhor. Sempre existiu que tenta desviar, mas existe outro que está firme no caminho de Deus. Ele, no passar dos dias, com a sua fragilidade, com a sua vida pecaminosa, ele tenta ficar com uma das meninas novamente, de suas empregadas. A outra disse que não, eu estou doente,
A outra, ele ligou para a outra, ela disse, não posso ir. E sempre ele chegava tarde em casa. Mas sabe o que sua esposa pensava? Meu esposo está trabalhando. Sabe o que o seu filho pensava? Papai está trabalhando. E você sabe o que aconteceu? Nesse dia ele volta para casa. É lógico que sua esposa descobriu, só que ela não quis falar nada. Ela apenas estava orando a Deus por seu momento difícil. Ele vai para casa mais cedo, como seu filho queria, era o desejo do seu filho para que ele chegasse cedo em casa. Chega na hora da janta, bom momento da família. Todo mundo reunido, jantando, alegre. Termina o almoço. Mas quem orava com aquele menino era a mãe. Quem ia para a cama com aquele menino era a mãe. O pai, que como sempre estava ocupado. Só que na mente da criança, da criança, porque a esposa já sabia, papai estava trabalhando. Agora, terminando a janta, aquele filho disse assim, pai, você pode me colocar para dormir? Ele vai. Já que o Senhor chegou cedo hoje, ele é alegre, sorridente, claro. Pai, você pode me colocar para dormir? Ele chegando lá no quarto da criança, a criança diz assim, papai, quando o Senhor esteve fora, quem orava, quem lia a Bíblia para mim era a mãe. Você pode ler a Bíblia para mim? E aquilo dentro dele começou a cortar, começou a se derreter, começou a se martirizar. Sua mente. Mas como é que eu vou ler a Bíblia se estou em pecado? Dentro do coração dele. Ele, filho, papai está cansado. Aí ele, papai, porque ele era mamãe. Ele só disse assim, esqueci aquele salmo que é 125. Eu acho que é esse, o Senhor meu pastor. Esse aí. 23. 23? Esse aí mesmo. Ele só leu sobre isso. Sabe por quê? A consciência não deixou ele continuar lendo para o seu filho. Aí o filho disse, papai, então ora para mim, porque como o Senhor esteve fora, quem orava era a mamãe. E aquilo dizendo, não ora, porque tu sabe o que tu fez. Ele começa a chorar. E o filho insistindo, papai, ora. Aí ele disse assim, papai está cansado, papai quer dormir. Aí ele, então tá bom, papai, eu oro hoje. E o filho começou a orar, Senhor, obrigado, Senhor, porque o Senhor hoje trouxe o papai cedo do serviço. Obrigado, Senhor, pelo meu pai. Quando eu ouvi esse negócio, eu chorei. Porque é a vida real, gente. Isso aconteceu comigo, pode acontecer com cada um de nós. E aquela criança dizia, Senhor, obrigado pelo meu pai, por ele ter chegado cedo. Meu pai é o meu pai. E aquilo começava a cortar dentro dele. Aí sabe o que a criança disse? Nós somos espelho dos nossos filhos. Aquela criança disse, Senhor, quando eu crescer, eu quero ser como meu pai. E ele gritou, não! Ele gritou, não! Sabe por quê? Senão meu filho não pode ser que nem eu. Eu tenho um pecado diante de ti, eu tenho um pecado diante de Deus, eu tenho cometido um pecado diante da minha esposa. E quando ele gritou, a esposa dele estava lavando louça, a esposa dele chegou no quarto, dizendo o que foi. Minha esposa, eu pequei diante de ti, te traí. Ela disse, eu sei. Mas enquanto você chegava
nem explicar o que Deus tem para a gente. O que eu quero dizer é que Deus ele não desiste de você quando está pecando. É claro, Ele quer que você deixe de pecar. Algumas pessoas falam, até lá no serviço eles falaram sobre Judas. É como se Judas fosse algo, um instrumento para que a gente pudesse ser salvo. Não, irmãos. Judas ele teve a chance de se arrepender. Jesus, se Judas se arrepende, creia eu. Jesus ia morrer por nós de qualquer forma. Satanás queria destruir o reinado de Deus. Mas Judas não quis. Jesus só pode salvar a gente se a gente quiser. Não estou dizendo, irmãos, para terminar, eu não estou dizendo que é fácil. Eu não estou dizendo que é fácil estar no caminho de Deus. Eu não estou dizendo que é fácil você me amar. É difícil, é ruim. Mas a palavra de Deus diz que tudo posso naquele que me fortalece. Quem nos fortalece? É Deus. E quando eu comecei a assistir algumas coisas ali do Rodrigo, ali eu comecei a entender a existência de Deus e comecei a dizer, Senhor, eu preciso te buscar. Eu preciso exaltar o teu nome. Não espere, irmãos, estar na cruz para entender a existência de Deus. Não espere estar pregado na cruz para que você venha ser salvo. Não espere isso. Deus quer você hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Que Deus venha nos abençoar, que Deus venha nos fortalecer a cada dia. Eu quero buscar Ele, mesmo sempre ficando nervoso, mesmo ficando nervoso, mas eu quero exaltar o nome do Criador. Se um dia eu estiver fraco, eu quero que Ele me fortaleça. Porque assim como Ele salvou aquele ladrão, Ele quer salvar cada um de nós. Que Deus venha ter misericórdia de cada um de nós, que um dia, que é todo o privilégio de cada um, que é de encontrar Jesus vindo nas nuvens dos céus para nos buscar. Que Deus venha nos abençoar em nome de Jesus.